Olá, amigos, que Deus abençoe a todos. Está no ar o seu programa Histórias de Sucesso. Que a luz de Deus chegue até a sua casa, até a sua família, tá certo? Inclusive, eu gostaria de falar para você que você não pode desistir, que você tem que tirar isso da sua cabeça. Você tem que tirar esse pensamento de desistir, porque a verdade é o seguinte: se você desistir, quem vai lutar por você? Não é verdade? Quem vai lutar pela sua família? Não vai ter ninguém que vai lutar. Então, não desista. Tire esse pensamento negativo da sua cabeça. Eu gostaria que você, inclusive, que deseja orientação, oração, incluir o seu nome para o momento da oração, no término dessa programação, você pode ligar para o 020 7272 1010 ou enviar um e-mail para pr-josias@hotmail.com. Tá certo? Fique conosco nessa programação que você será muito abençoado. Eu gostaria que você acompanhasse agora essa matéria muito interessante. Acompanhe. Existem diversos motivos que levam o ser humano a se tornar rebelde. Mas no caso de um adolescente, por exemplo, nem sempre a rebeldia pode ser encarada com leviandade. Apesar de ser uma característica da idade, a rebeldia pode em certos casos levar os jovens a cometer erros que marcam o presente e, pior ainda, o seu futuro. Mas moderada ou severa, a rebeldia nunca deve ser ignorada, pois quase sempre é sinal de problemas emocionais ou conflitos mal resolvidos, especialmente se ela ocorre na infância ou na pré-adolescência. Apesar de psicólogos e de pais acreditarem que a rebeldia sempre existiu, a explicação para as diferenças entre os adolescentes do passado e os do presente pode residir no facto da sociedade atual ter menos valores coletivos, bem como a importância que se dá hoje aos fatores externos à família que influenciam em demasia a postura dos jovens. Atualmente, os adolescentes dispõem de maior liberdade, têm uma voz mais ativa, são mais questionadores e têm o acesso às coisas de um modo mais facilitado do que, por exemplo, no tempo dos seus pais. Antes, os adolescentes possuíam um limite mais severo do que lhes era permitido, ou seja, tudo tinha um limite imposto e o mesmo não poderia ser questionado. Era como uma ordem a ser cumprida e pronto. Mas não se pense que só os adolescentes sofreram com a mudança dos tempos. Os pais também estão diferentes no trato diário com os filhos. No passado, os pais não sabiam a maneira certa de conversar abertamente com os seus filhos, tudo era mais mascarado pela sociedade e literalmente a roupa suja era lavada em casa, o que hoje não acontece tanto. Tudo ficou mais evidente e mais aberto. Não que em muitos casos o limite não exista, mas hoje tudo é mais flexível. O que realmente sempre esteve em causa e estará de certeza no futuro é o que determina a rebeldia. A resposta simples a esta pergunta pode muito bem passar pela constante não aceitação de um limite imposto à nossa liberdade. Mas como lidar então com a rebeldia de um filho? O cerne da questão pode bem passar a princípio pelo diálogo. Agora, se for algo que acontece há muito tempo, muitas vezes é necessário ser drástico, usar uma ajuda profissional ou até mesmo ser mais rígido nas atitudes diárias. Apesar de muitos conselhos, opiniões ou até mesmo livros que tentam explicar como se deve criar os filhos, não existe receita certa. O melhor é realmente tentar dia a dia fazer o melhor para que a relação entre pais e filhos seja o mais saudável possível. Eu sempre tive uma convivência muito boa com minha filha, só que, assim, a gente sempre foi amiga, foi companheira, compartilhava muitos momentos juntos, ela se abria comigo, tínhamos, assim, muita afinidade uma com a outra. Só que, assim, devido a problemas no meu casamento, que foi um ex-casamento muito conturbado, chegou uma hora que eu quis me separar. E nessa separação, eu saí de casa, né, com os filhos. Devido a coisas que inventaram ao meu respeito para minha filha, chegou nela uma mágoa, né, e dessa mágoa, ela praticamente assim ficou me odiando, com raiva de mim e eu sem saber o porquê. E em vez de ela chegar em mim e se abrir, ela se fechou e se distanciou de mim completamente. Não queria contato nenhum comigo, não queria, eu ligava para saber dela, não queria falar comigo. E assim foi por anos.
mentira para mim a respeito dela, uma mentira assim, que ela tinha falado coisas de mim, que ela ia me deixar para trás, umas coisas assim. Eu peguei muita mágoa dela, eu peguei e não falei com ela nunca mais. Ela procurava, assim, às vezes ligava em casa para conversar, só que quando era ela já não atendia, ou então desligava. Eu não deixava nem chegar perto de mim. Aí, devido a influências dentro de casa, eu comecei para o mau caminho, porque daí eu comecei a ir para bar, eu já gostava de beber, daí eu comecei a conhecer as drogas, daí eu comecei a usar maconha, cocaína, crack, tudo quanto é tipo de droga, comecei a usar. Eu nunca estava feliz com nada, né? Daí era uma forma de fugir, porque quando eu usava droga era como se você ficasse anestesiado, então você fugia da realidade, né? Daí chegou uma época que eu via que sem droga eu não conseguia ficar. Às vezes eu queria ficar sem, mas daí parecia que eu ficava louca se eu ficasse sem. Daí eu tinha que usar alguma coisa, porque senão eu não aguentava ficar em paz assim. Eu já ficava nervosa por causa da abstinência, então já não dava mais. E eu, devido a essa situação, eu acabei caindo em depressão profunda e perdi mesmo a razão de viver, né? Até me casei de novo, mas isso não me preenchia, né? Nada me preenchia mais, porque eu não via solução para o meu problema, que a dor foi muito grande. Eu entrei em desespero mesmo. Pensei em me matar, pensei em fazer um monte de coisas, assim, absurdas mesmo. Até que um dia eu ouvi falar da Igreja Universal e comecei a buscar. Fui buscando, fui clamando por ela e até que chegou horas que Deus começou a me mostrar estratégias de como lutar por ela. E aí fui lutando, né, perseverando, confiando. E a partir daí tudo foi mudando. E daí aos pouquinhos ela voltou a falar comigo. Eu liguei novamente, né, para convidar para passar o Natal comigo. E ela acabou me atendendo, conversou comigo, coisa que ela não fazia há muitos anos. E aceitou meu convite. E a partir daí eu fui me aproximando. Comecei ver como que estava a vida dela, o que ela estava passando, né? Só que assim, tudo muito aos poucos, né? Conquistando novamente a confiança dela. E ela vindo morar comigo, convivendo comigo, ela viu uma mudança completa em minha vida, tanto no meu jeito de ser, como o meu modo de agir, a família que eu tenho hoje, que é totalmente o oposto da vida que a gente vivia, uma vida totalmente transformada. Ela sentiu vontade de começar a ir na Igreja Universal. Aí nesse tempo eu comecei a ficar mais feliz, né? Já não era tão triste, tão sozinha, porque na casa onde eu vivia eu era muito sozinha. Aí eu comecei a buscar por mim, comecei a perseverar. Aos poucos fui me livrando do vício. Hoje não tenho mais vontade de usar nada, não preciso de nada disso. Nem cigarro, nem nada, não uso mais nada e nem tenho mais vontade. Hoje a minha relação com ela é totalmente diferente. Amiga eu sempre fui, só assim esperava uma oportunidade. Então assim, a gente é bem unida, tô com ela para o que der e vier, hoje é só alegria.
Você sabe que não é coincidência você acompanhar essa programação. De repente você é uma pessoa que nunca assistiu essa programação. Minha amiga e meu amigo, é Deus. Deus que tem ouvido o seu clamor, que tem visto a sua dor. Deus tem visto e por isso Ele tem trazido essa programação a você, para que você saiba que Ele está vivo e Ele deseja certamente mudar a história da sua vida. Inclusive, eu gostaria que você acompanhasse um testemunho de uma pessoa que pela fé venceu. Olha só o que Deus fez na vida dela, porque de repente o passado dessa pessoa tem sido o seu presente atual. Acompanhe. Na infância ele já era um menino muito nervoso, sabe, não obedecia, já desde criança chorava muito, né? Como teve problema com os pais, a gente se separou, então ele ficou assim, né? Depois foi para a escola e começou a piorar cada vez mais. Na adolescência ele foi para a escola, depois já começou a conhecer o mundo das drogas, né? Chegava em casa muito agressivo, queria dinheiro, né? Eu tinha que dar o que eu não tinha, tudo que eu ganhava era pro vício, para sustentar os vícios dele. Quando eu não dava o dinheiro, ele quebrava as coisas em casa, me batia e, quer dizer, não dava sossego. Enquanto a gente não dava o dinheiro para comprar as drogas, era assim. Eu chorava muito, eu queria morrer, eu desejava morrer, porque eu achava que para mim não tinha mais solução. Comecei com cocaína, depois que eu fui conhecer a maconha, eu cheguei a fabricar o crack na minha casa. E cheguei também a usar drogas injetáveis. E nesse ponto, no começo eu não a agredia, mas quando as drogas, já conheci drogas pesadas como o crack mesmo, eu cheguei a agredi-la por causa de dinheiro. Eu não tinha mais de onde tirar dinheiro, porque tudo que eu ganhava da minha mãe eram trocado por drogas. E eu já cheguei a ser muito agressivo. Cheguei a ser muito agressivo ao ponto de agredir minha mãe, meus avós e obrigá-los a me darem dinheiro. Para mim, não tinha mais solução. Até que um dia eu me revoltei e falei para Deus, né? Já que se não fosse para mudar aquela situação, então que Deus me matasse ele também. Nessa época, eu recebi um convite para participar de uma reunião da Igreja Universal. Eu resolvi ir porque eu queria buscar uma solução para a vida dele. Participando das reuniões, eu comecei a aprender a lidar com ele. A minha mãe começou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus e eu vendo uma mudança nela, uma pessoa mais calma, não pegava mais no meu pé, eu comecei a vê-la diferente e senti vontade também de ir para a Igreja Universal do Reino de Deus. Chegando, eu acho que foi o dia mais feliz da vida dela. Com lágrima no rosto, eu pedi para ela me levar na igreja comigo, com ela no outro dia, porque só quem foi viciado sabe o quanto é ruim fazer uma mãe sofrer. No outro dia, eu fui com ela para a igreja. Foi o dia mais feliz da vida dela. Chegando na igreja, eu já senti algo diferente tocando em mim. Porque eu sabia que ali na igreja, a vida dele iria mudar. Hoje o convívio com a minha mãe é totalmente diferente do que era no passado. Não tem mais aquelas brigas, agressão jamais. E comecei a dar alegria para a minha mãe, que chorou por muitos anos. Ele ficou livre das drogas, mudou completamente, né? Um filho carinhoso, um filho que já conversava comigo, que antes não tinha diálogo, né? Hoje ele é um filho transformado, totalmente companheiro, sabe? Totalmente diferente. A água é o desintoxicante mais poderoso que existe no mundo. É vital para qualquer ser vivo. Simples, eficiente e sem contraindicações.
São incontáveis os efeitos que ela produz no corpo inteiro, do cérebro aos ossos. A água alivia a fadiga, melhora o humor, ajuda a emagrecer, dá equilíbrio corporal, melhora a concentração e ainda rejuvenesce. Beber água dá energia, evita doença e cura. Câncer no sangue. Dor de coluna, do estômago, intestinos. Diabetes. Sumiu? Sim, sumiu. Eu também acreditei. Eu fui também curada. Não tenho palavra para determinar essa alegria que eu tenho agora. E agora estou bem, pastor. A água é um remédio de Deus. Todos os domingos, às 10 da manhã, no centro de ajuda mais próximo de você. Para mais informações, acesse o nosso site ou ligue 020 7272 1010. Zero 1010, você pode continuar ligando e incluir o seu nome para o momento da oração. Eu gostaria que você soubesse que a sua luta vai ser a nossa luta. Quando você sai da sua casa, você vem ao centro de ajuda, nós no centro de ajuda estaremos dando as mãos a você. Nós estaremos lutando pela sua causa. Você não vai estar mais sozinho. Você estará unido conosco. E certamente, minha amiga, meu amigo, não importa qual fundo de poço você está vivendo, não importa a situação que você está vivendo, nós estaremos de mãos dadas a você, nós estaremos lutando com você, tá certo? Inclusive, eu gostaria que você, minha amiga e meu amigo, nesse domingo, viesse participar do tratamento espiritual. Todos os domingos, as pessoas trazem no centro de ajuda uma garrafinha como essa, que você vai ver nas imagens agora, dividida, isso mesmo, e elas trazem essa garrafinha, e essa garrafinha é consagrada. E essa água passa a ser a água do poderoso tratamento. E o poder de Deus realiza milagres extraordinários. Eu gostaria, inclusive, que você acompanhasse agora histórias de pessoas que fizeram uso desse poderoso tratamento e tiveram respostas. Acompanhe. É a doença da minha irmã que me criou. E caiu, cortou as veias nas pernas. E ela não sabia, inflamou a perna e atingiu-lhe nos rins. E ela foi fazer tratamento em Senegal, descobriram que tinha uma carne que já estava a apodrecer. E ela me ligou, eu fui lhe visitar e ela foi internada lá em Senegal, com perigo mesmo de poder perder a perna, porque a carne já estava a apodrecer. Mas eu fiz um pacto com Deus, eu pedi, usei a fé. Quando eu fazia aqui, quando eu vinha aqui à reunião, eu mandava-lhe pôr água no copo, para ela também orar. Mas só que ela, como não tinha fé, fazia as coisas assim. Mas eu orava aqui para ela. A senhora fazia por ela? Por ela, sim. Eu bebia água aqui por ela. Ela, quando foi para a sala, o médico tinha dito que ia ficar lá 4 semanas. Mas quando entrou na sala, ficou lá só 2 dias. E não abriram a perna nem nada. Fizeram-se operação de laser. Ficou lá internada 2 dias. O maior milagre para mim, quando eu cheguei na Guiné, ela nunca queria ir para a Igreja Universal. Mas quando falei com ela, levei-lhe água. Peguei nesta água, levei para lá para a Guiné, ela bebeu água. Aceitou agora ir para a igreja. E o meu irmão também, que não queria nem ouvir da igreja, agora começou também a ir para a igreja. Ela está curada? Está curada. E agora vai para a igreja com os netos. E a filha também mais velha aceitou ir. O meu irmão, quase a família já aceitaram. Graças a Deus. Esse é o maior milagre para mim. Deus abençoe. Meu nome é Minka Sardinha. Fui diagnosticada com quistes nos ovários. E uns meses atrás eu sentia muitas dores. Então eu não sabia o que era. Quando eu fui fazer os análises das senhoras, a enfermeira me indicou que eu tinha quistes nos ovários. E começou a me trazer muitas dores. Eu tive
sangramentos constantes. Ficava um mês inteiro só sangrando, embora às vezes vinha aos poucos. Mas anyway, conforme eu vim no centro de ajuda, a gente teve um processo da água, abençoada, a água dos milagres que a gente teve. E eu fiz isso durante 2 semanas, fui tomando a água do milagre e hoje estou curada, estou sarada. Fui fazer as análises outra vez, agora em julho, e a médica disse que está tudo em ordem, tudo limpo, não tenho mais nada. Qual foi a bênção que a senhora alcançou com a garrafinha, usando a água ungida? Eu cheguei aqui dia 27 de outubro de 2013 e foi o dia da determinação. E determinei naquele momento que eu não ia tomar mais esse remédio da depressão, que ia fazer 2 anos que eu estava tomando remédio controlado. Então, além de aumentar a dosagem desse remédio para ânimo, para eu ter força, coragem, a médica aumentou. Era 2 comprimidos, aumentou para 3. E o para dormir, eu tinha que dormir com aquele remédio. Eu tinha que dormir. Quando eu não encontrava na farmácia, eu ficava apavorada em farmácia, mais farmácia. Então eu cheguei aqui determinando que o meu remédio ia ser aquela água, porque eu estava vendo os testemunhos que aquelas pessoas que estavam passando por aquele mesmo momento que eu estava passando, a mesma situação, e então, se ela estava sendo liberta e tinha conseguido esse milagre, então eu ia conseguir. Então determinei ali aí cancelei esse de dormir primeiro. Então eu disse, eu cancelei esse de dormir, e na hora que vem aquela insônia, eu estou tomando a água, molhei a cabeça, molhava meu travesseiro, a fronha, e comecei. Eu digo, então vou determinar agora esse outro. E desde já, o meu milagre foi alcançado. Só tenho a agradecer. Hoje não está tomando mais remédio? Não. Nenhum deles. Eu estava com mais de 30 anos que era doente de uma dor no olho, na cabeça. Eu já tinha feito 3 exames da face e já tinha feito de tudo. De comprimido, de remédio, não tinha. Aí cheguei, a minha prima disse, vamos que está fazendo bênção agora com a água ungida. E eu vim. Primeiro dia que eu cheguei aqui, eu trouxe a água de casa. Eu não comprei. Quando eu cheguei em casa, eu digo que eu vou lavar o meu rosto. E eu lavei o rosto, pronto, até hoje. Acabou dor de cabeça, acabou dor do pescoço, acabou tudo. Eu fui curada somente com a fé que eu tinha, que era pura do meu Deus, foi com a água. A bênção foi que eu recebi a cura, que eu tinha dor de cabeça constante. Ia direto para o pronto-socorro tomar injeção, tomava comprimido e não parava. Só parava quando tomava injeção. E fui curada também de gastrite. A gastrite muito pesada, que eu não podia comer nada. E também muita dor nos ossos, que eu não podia pegar num prato para lavar, porque ficava doendo na junta, ficava doendo. Aí eu participando da água, da corrente da cura, e sumiu a dor. Hoje não sinto mais dor de cabeça constante, hoje não sinto mais a dor nos ossos, nem gastrite, nem nada, que Jesus curou. Vem nos domingos, persevere na água, no rádio é 100,3, persevere, tenha força e fé. O importante é a sua fé e você vai conseguir a sua vitória. Muitos acreditam que já não há tempo. Nós do Centro de Ajuda acreditamos que ainda há tempo. Tempo para trazer de volta à vida o seu casamento, o seu trabalho, a sua família, a sua esperança.
a sua vida. Não há nada que Ele não possa fazer. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por todos que nos assistem, católicos, espíritas, budistas, messiânicos, evangélicos, pessoas que têm ou que não têm religião, mas que nesse momento, meu Pai, se apegam a Ti pela fé. Porque, de repente, a sua família tem estado, meu Deus, destruída. Divórcio, separação, brigas. Enfim, meu Pai, situações adversas têm acontecido. E nesse momento nós oramos para que o Senhor, que é família, o Senhor, que é a essência da família, chegue até essa pessoa. Para que haja uma transformação. O Senhor, no casamento, transformou a água em vinho. Então transforma, meu Deus, transforma esse dissabor, esse sofrimento, essa agonia na total e completa felicidade. É isso que nós pedimos pela fé e determinamos que seja essa água ungida e abençoada, para que esta pessoa receba esse ânimo, o vigor que ela precisa para poder lutar em nome de Jesus. Se você crê, minha amiga e meu amigo, beba da água, ela está abençoada. Graças a Deus. Respire fundo, minha amiga e meu amigo, eu tenho certeza que você está abençoado. Agora, depende de você, tá certo? Não fique apenas a assistir a programação, acompanhar os testemunhos, porque isso é muito cômodo. Você tem que tomar atitude. Vá ainda hoje no centro de ajuda mais próximo da sua casa, você pode procurar no website centrodeajuda.com, centro de ajuda mais próximo da sua casa e receber ajuda espiritual, tá certo? Que Deus abençoe e até amanhã.